Olá, primeiras séries, tudo bem com vocês? Professor Genoir, de História. Essa é a aula dessa semana, tá bom? E o tema dessa aula é o renascimento. O que é renascimento? A palavra renascimento, para contar essa história desse período, né, pós-Idade Média, começou a ser usado no século XIX e ela tem o sentido de nascer de novo. Os intelectuais, os estudiosos começaram a dizer que nesse período, então, os europeus estavam querendo renascer a cultura grega e a cultura romana que teria sido deixada de lado durante o período medieval. Então é uma palavra não muito correta, até porque para renascer precisa estar morto. E a cultura greco-romana não estava morta. E a Idade Média também não é a Idade das Trevas, porque muita coisa aconteceu também. Então são adjetivos, são nomes dados que depois a gente repensa e a gente vê que não é bem assim, certo? O que foi então o Renascimento? Foi um movimento intelectual, artístico, literário que ocorreu na Europa, principalmente na Itália, nos séculos XV e XVI. Eles tinham então essa referência ao pensamento dos gregos e dos romanos, e foi um processo, né? Foram fatos que provocaram a transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Um dos fatores que influenciaram muito o Renascimento foram as cruzadas, né? Porque esses movimentos cruzadistas iam em direção ao Oriente. Vocês podem ver ali várias expedições. Lá no 8º ano, inclusive, eu passei para vocês, não sei se foi no 7º ou no 8º, aquela Cruzada das Crianças, aquele filme, né? Então, houve muitas cruzadas e nessas cruzadas eles trouxeram muito para a Europa muitos aspectos orientais que ajudaram muito no desenvolvimento do comércio, da burguesia e, consequentemente, o movimento renascentista. Quais as mudanças que estavam acontecendo, que a gente já viu na outra semana, né? Havia na Europa, no modo feudal, uma produção de subsistência, não havia moeda, comércio era bem pouco, tal. E com as cruzadas houve um renascimento do comércio, das feiras, né? Fez surgir a burguesia. Isso tudo vai provocar o movimento renascentista. Essas mudanças do começo do sistema capitalista que a gente já viu na semana passada, vocês responderam a essa questão. Aqui tem algumas imagens, né? Tem a burguesia contando seus dinheiros ali, sua grana, acontece até os dias de hoje, o desenvolvimento do artesanato, da manufatura, que ainda não era a indústria, né? Acumulação de dinheiro, de riquezas, houve uma contestação em relação aos dogmas da igreja, às verdades da igreja católica, né? Começou a haver o desenvolvimento científico, ocorreu o movimento protestante, né, que vai ser um assunto que a gente vai tratar também. Começou o início, né, do iluminismo, da maquinofatura, tudo isso são repercussões do movimento renascentista que ocorreu naquela época. Características, né? Aqui tem um quadro comparativo entre como era o mundo europeu antes, né, no antigo regime, no regime feudal, e como passou a ser então no Renascimento. Vamos fazer essa comparação bem rápida. Então, no antigo regime, a igreja dominava os pensamentos, no Renascimento, as ideias greco-romanas. No antigo regime, que é na Idade Média, uma exaltação a Deus, e no Renascimento, uma exaltação à personalidade das pessoas. No antigo regime, o teocentrismo, que significa Deus no centro de tudo, e no Renascimento, o antropocentrismo, que significa o ser humano no centro de tudo. Antigo regime, pessimismo, Renascimento, otimismo, né? Tem vários tipos de otimismo, mas o otimismo. A arte, né? No antigo regime não era muito desprezada, já no Renascimento começou a ser enaltecida. No antigo regime,
sempre o coletivo era mais importante, os servos, o coletivo. No Renascimento, o individualismo, cada um que busque o seu mundo, a sua vida, o seu sucesso. No Antigo Regime, o geocentrismo, ou seja, tudo girava em torno da Terra, né? Geo, né? Terra, centrismo. E no Renascimento, então, o heliocentrismo, ou seja, os planetas giram ao redor do Sol, como a gente sabe hoje. E no Antigo Regime, a política totalmente descentralizada, no poder nas mãos dos senhores feudais, e no Renascimento passa a haver um centralismo político com o absolutismo, que é um assunto que a gente vai tratar mais à frente também, que é o poder total nas mãos dos reis absolutos, ok? Fatores que motivaram o Renascimento: desenvolvimento do comércio, crescimento das cidades, a influência dos muçulmanos, da cultura bizantina também, que ficava lá no caminho para o Oriente, o humanismo, que a gente vai tratar um pouquinho aqui também, e a formação das monarquias nacionais, ou seja, a formação dos primeiros países, também foram fatores que motivaram o Renascimento. O humanismo, o que é o humanismo? O humanismo é o estudo da cultura greco-romana, né? Que era uma cultura mais individualista, que dava mais valor aos seres humanos. Surgiu no século XIV, e os primeiros humanistas foram o Francisco Petrarca, né, e o João Boccaccio, né, dois italianos que foram os primeiros pensadores humanistas da época do Renascimento. Por que o humanismo se desenvolveu? Porque teve a proteção de grandes burgueses, né, que eram os mecenas. Né? Mecenas eram pessoas com dinheiro que financiavam, patrocinavam os artistas e cientistas, né? Muitos sábios do período lá da região de Bizâncio fugiram para a Itália. A invenção da imprensa pelo Gutenberg, né, em 1455. Então, antes era tudo feito às mãos, né, os livros, né, com a mão. Os monges, né, copistas, que ficavam lá copiando, demorava 3 meses para copiar um livro. Depois o alemão Johannes Gutenberg inventou a imprensa, no caso, tipos móveis, né, para fazer vários livros iguais ao mesmo tempo. Isso favoreceu que mais pessoas passaram a ler e mais pessoas passaram a contestar as coisas. Olha como o conhecimento é importante, gente. O Renascimento italiano foi lá que foi o berço, né, foi lá que o começo do Renascimento, por causa dos mecenas, por causa dos sábios bizantinos, e porque as cidades italianas de Gênova e Veneza, principalmente Florença, né, essas cidades aí, elas tinham muita riqueza, elas dominavam muito o comércio dentro do mar Mediterrâneo. Então esse dinheiro todo se alocou então no desenvolvimento artístico, desenvolvimento científico, desenvolvimento do Renascimento, certo? Os grandes mestres do Renascimento, todo mundo já ouviu falar, o Leonardo da Vinci, né, que ele era de tudo um pouco, né, ele era um grande gênio, pintor, escultor, engenheiro, músico, filósofo, poeta, cientista, anatomista, médico, etc, etc. Ali tem algumas de suas obras, né? O Homem Vitruviano, ali tem anotações dele do corpo humano, que ele roubava cadáveres para estudar, porque era proibido, né, estudar seres humanos mortos. Ali tem a Mona Lisa, a obra de arte mais famosa e mais cara do mundo, que está lá no Museu do Louvre, em Paris, tá? Aqui temos o Miguel Ângelo, né, que também era pintor, escultor e várias coisas também. Ele fez muitas obras, aí tem algumas delas, por exemplo, Pietà, que está ali a Maria com Jesus no colo, ali no meio, né? Pietà. O Dante Alighieri, que escreveu um livro chamado A Divina Comédia, até hoje é muito lido, e muitos filmes e muitas obras de teatro são feitos baseados na Divina Comédia. O Sandro Botticelli, que fez ali aquela obra chamada Nascimento de Vênus, que é essa aqui, né? Aí temos o Giotto, temos o Rafael Zanzio, né, que fez várias obras também. Temos o Nicolau Maquiavel, que é considerado o pai da ciência política. Ele fez um livro chamado O Príncipe, em que ele dizia que os fins justificavam os meios na política. Então,
para tu chegar ao poder e permanecer nele, tu poderia fazer praticamente tudo o que tu quisesse, inclusive mentir, matar, se aliar aos inimigos, etc, etc. Então é considerado o pai da ciência política por esse motivo, tá? O Nicolau Maquiavel, inclusive muita gente fala assim, aquela pessoa ela é maquiavélica, significa que ela faz de tudo, passa por cima das pessoas para fazer as coisas. Mas é um nome que não tem nada a ver com ele. O Nicolau Maquiavel não era maquiavélico, isso foi algo que inventaram dele depois. Ele só escreveu um livro chamado O Príncipe, que contava como então a Itália deveria virar um país, e para isso o príncipe, no caso o governante, deveria então usar de todas as armas possíveis para que isso ocorresse, porque a Itália não existia como país ainda nessa época. Aqui tem o geocentrismo e o heliocentrismo, que eu já falei, ali tem duas imagens, né? Geocentrismo, a Terra no centro, e o heliocentrismo, o Sol no centro do sistema solar. O geocentrismo era o Ptolomeu, né, que defendia lá no ano 90, já o heliocentrismo foi defendido pelo Copérnico e pelo Galileu. O Copérnico acabou sendo morto pela Inquisição por essa ideia, e o Galileu não foi morto, mas foi preso. Ele disse que ele estava enganado, por isso que ele não foi morto. Galileu Galilei. Naquela época o negócio era assim, gente. Não era só naquela época não, né? Hoje em dia muita gente que defende a ciência, o conhecimento, né, está sendo culpado por tudo. As pessoas estão deixando a ciência e o conhecimento bastante de lado. Comparação dos dois regimes, vocês podem ver que no mundo medieval havia três classes principais: os que oravam, os que guerreavam e os que trabalhavam. No caso, clero, nobreza e camponeses e servos. Já no mundo renascentista aparece uma nova classe que está aparecendo ali, que é a burguesia, os que moravam nos burgos, os comerciantes, os primeiros capitalistas. Então modificou também a pirâmide social no mundo renascentista. Nós estamos falando basicamente lá no século XV e XVI, de 1400 até 1600, mais ou menos. Tá certo, gente? Aqui o mundo medieval, trabalhando nos feudos. O mundo renascentista já tem a questão do lucro, a questão do dinheiro, do comércio, da burguesia, dos bancos. Está aparecendo também nessa época do individualismo. Aqui uma obra de arte medieval. Vocês podem ver que ela é simplória, sempre com motivos religiosos. Já no Renascimento não, as obras eram realistas, que usavam de perspectiva, que usavam de capacidades artísticas e de técnicas artísticas que até hoje muitas pessoas e muitos artistas não conseguem fazer. Eles eram os melhores artistas da época, realmente inovaram em muito como fazer as pinturas, as esculturas e tudo mais. Na arquitetura, aqui uma igreja gótica e no outro uma igreja já nos moldes renascentistas. Bem diferente. Aqui, no mundo medieval, em termos religiosos, o monopólio da igreja, a igreja dominando todos os pensamentos, tudo que era considerado certo e errado através de seus dogmas, né? E no mundo renascentista já começa a haver a interpretação da Bíblia, até porque a Bíblia foi impressa, né? Coisa que não havia antes, e muita gente passou a ler a Bíblia e começaram a interpretar a sua maneira. Então passa a surgir outras ideias de contestação às ideias religiosas da igreja, passa até a haver um movimento reformista, a gente vai estudar ainda também, que é a contestação em relação às ideias da Igreja Católica. Visão do mundo, aqui é muito claro, né? A visão do mundo medieval era da Terra plana, né? E da visão do mundo renascentista, a Terra, né, como ela realmente é. A Terra plana é uma ideia totalmente fora da realidade, se comprova de diversas maneiras. Eu não vou agora aqui usar essa aula sobre o Renascimento para elencar as várias explicações científicas para a esfericidade do nosso planeta. Vocês sabem que hoje em dia em torno de 11 milhões de brasileiros acreditam ainda que a Terra é plana, né? Eu faço sempre uma brincadeira. Se a Terra é plana, então não precisaria empresas de terraplanagem. Brincadeira. Tá? A visão renascentista deu origem a esse nosso pensamento científico, né? Para saber se as coisas são como são, precisa fazer a experiência tem que ser repetida, sempre tem que dar a mesma em várias situações, em vários lugares, de diversas formas. Aí se torna então uma verdade científica, né? Pensamento racional, pensamento usando a razão, se inaugura de forma mais contundente no período renascentista, certo?
e isso aqui então não é para fazer, certo? Então a atividade da semana de vocês é fazer o relatório dessa aula, certo? Da forma de vocês, em pontos, anotando aquilo que vocês forem entendendo dessa aula, tá? Na semana que vem aí eu faço uma outra atividade para não ficar tudo para uma semana só. Certo, pessoal? Um abraço, se cuidem, até a próxima.